Continuando a correção das nossas atividades, nós vamos agora para os exercícios 11, que estão relacionados aos números decimais. Nosso primeiro exercício é a página 175, número 1. Demonstre como se lê os seguintes números decimais. Letra A. 1/10. Vocês vão ver que um número depois da vírgula, você lê décimo. Letra B. 0 está antes, a parte inteira, então você não precisa ler. Vamos ler 37 milésimo, porque você tem 3 números depois da vírgula. Letra C, 2 centésimo, porque tem 2 números depois da vírgula. Letra D, agora eu tenho um inteiro, então vou ler 1 inteiro e 58 milésimo, porque tem 3 números depois da vírgula. Letra E, 17 inteiros e 14 centésimo, são 2 números depois da vírgula. Próximo exercício, número 2. Represente numericamente as sentenças. Aqui nós vamos fazer o caminho inverso do que nós fizemos na número 1. Nós vamos escrever os valores de acordo com a leitura. Então, nós temos 1 milésimo. Como é milésimo, então tem que ter 3 números depois da vírgula. 0,001. Letra B. 414 milésimo. Então, 0,414. Depois da vírgula, tem 3 números. Letra C. 1.316 décimos. Então, vai ficar 136,7. Por quê? Se ele falou décimos, só pode ter um algarismo depois da vírgula. No caso, o 7. Letra D. 15.902 centésimos. Então, vai ficar 159,02. 2 números depois da vírgula, porque é centésimo. Letra D. Letra E. 2.603 centésimos de milésimo. Então, eu vou escrever de forma que depois da vírgula tem que ter 1, 2, 3, 4, 5 algarismos. Então, vai ficar 20,00603. Próximo exercício, número 6. Qual a leitura dos números decimais? 0,65 e 0,15. 0,65. Então, vai ficar 65 centésimo. E 0,15, 15 centésimo. Como tem 2 algarismos depois da vírgula, você lê centésimo. Próximo exercício, número 8. Sabe-se que R$1 pode ser o conjunto de 10 moedas de 10 centavos e ainda um conjunto de 4 moedas de 25 centavos. Represente as quantias abaixo na forma de fração decimal e indique quantas moedas de 0,25 são necessárias para compor essas quantidades. R$2,75. Se a cada R$1 eu tenho 4 moedas, R$2 eu tenho 8 moedas. 75 centavos são necessários 3 moedas de 25 centavos. Então, dá um total de 11 moedas. Letra B. 0,75 é 75 centavos. Você precisa de 3 moedas de 25 centavos. Letra C. R$3. A cada R$1 eu tenho 4 moedas de 25 centavos. Então, eu tenho 4 moedas de 25, mais 4 moedas, mais 4 moedas, dando um total de 12 moedas de 25 centavos. Próximo exercício, número 11. Marque o item em que todos os números são iguais. Para que todos os números sejam iguais, quando você está falando de números decimais, é preciso que todos eles tenham os mesmos algarismos.
Então, você vai olhar item por item. Na letra A, antes da vírgula, todos têm 6. O décimo, que é o primeiro número depois da vírgula, 3, 3 e 0. Então, não são todos iguais. Letra B. Antes da vírgula, nós temos 1. Depois da vírgula, no décimo, 0, 0 e 0. O centésimo, 3, 0 e 0. Então, já não são iguais. Letra B também está errada. Letra C. O inteiro de todos é 9. O décimo, 9, 9, 9, está correto. E o centésimo? Vocês vão ver que não tem centésimos no primeiro, no segundo é 0, no terceiro é 0. Então, quando não tem, você considera como 0. Resposta certa, letra C, todos iguais. Por que a letra D não é? Porque o décimo de todos é 0, mas o centésimo do primeiro e do segundo é 4, do terceiro é 0. Próximo exercício, número 12. Quais os seguintes números, 0,085, 1,001, 2,63, 0,708 e 3,8 são menores do que 0,8? Para ser menor, todos têm que ser abaixo de 0. Então, 3,8, 2,63 e 1,001 já são acima de 0,8, apenas analisando a parte inteira. Agora eu vou analisar a parte decimal. Ele tem que ser o segundo número 0, aliás, abaixo de 8. No nosso número 0,085, o segundo número, o primeiro número depois da vírgula, o décimo, é 0. Então, ele está certo, ele é menor. O número 0,07, também o 7 é menor. Então, esses dois números são menores. 0,085 e 0,708. Próximo exercício, número 13. Qual é o maior número natural menor que 73,48? Qual é o número que vem antes de 73? Aliás, qual é o número que vem depois de 73? 74. E o número menor que 0,001? Quem vem antes de 0,001? 0. Próximo exercício, número 14. Qual das alternativas representa a subtração de 8 nonos por 6 nonos? Os denominadores são iguais? Então, você repete e você subtrai o numerador. 8 menos 6 é 2. Então, qual fração que tem o numerador 2 e o denominador 9? Resposta certa, letra B. Próximo exercício, número 15. Cada área colorida de um círculo representa uma fração de um inteiro. Qual é a alternativa que representa a diferença entre as frações indicadas, ou seja, a subtração das frações? Para você escrever a primeira fração, você vai olhar o primeiro desenho. Você tem um desenho que foi dividido em 4 partes, e 3 delas foram coloridas. Então, o numerador é 3, porque é as partes coloridas, e 4, porque é o total de partes que foi dividido. E nós vamos subtrair do segundo desenho, que tem 2 partes coloridas, numerador, e 4 partes no total, denominador. Subtrai o numerador, 3 menos 2 é 1, e repete o denominador porque eles são iguais. 1/4 é a resposta certa, resposta letra C. Próximo exercício, número 16. Escreva os seguintes números na forma decrescente. Decrescente é do maior para o menor. Você sempre vai começar olhando a parte inteira. Então, na letra A, nós temos 2 é maior do que 1, então 2,6.201. Depois, 1,63.001. E, por último, 1,603. Observe que analisando, eu tenho 6, depois eu tenho 3, depois eu tenho 0, mas lá no final eu tenho 1.
Aqui seria só 000, então ele é maior. Letra B, a parte inteira de todos é igual. O décimo também é igual, é 0. Então, eu vou para o centésimo. O 7 vem primeiro. Depois eu vou olhar entre os dois o milésimo. O 7 também é primeiro do que o 0. Então, vai ficar 4,072, 4,0072 e 4,00072. Letra C. O décimo dos dois primeiros é 5, mas o centésimo do 5 é maior do que o 0. Eu faço a análise número a número. O 5 primeiro é maior que o 5. O 55 é maior do que o 50, que é maior do que o 0,5. Então, vai ficar 5,550, 5,505, 5,55. Letra D. A parte inteira é igual, eu vou olhar o décimo, centésimo, milésimo. 110 é maior do que 1001, que é maior do que 101. Então, nós vamos ficar com 8,1010, 8,101 e 8,101. Letra E. A parte inteira é igual, eu vou analisar a parte decimal. 909 é maior que 900, que é maior do que 99. Então, vai ficar 7,909, 7,900 e 7,99. Próximo exercício, número 18. Resolvendo sua tarefa, Mariana comparou alguns números decimais da seguinte maneira: verifique se Mariana acertou todos os itens, caso contrário, corrija o que estiver errado. 0,2 é maior do que 0,02. Sim, 2 é maior do que 0,2. Verdadeiro. Letra B. 1,04 é menor do que 1,040. Falso. Quando eu analisar, eu vou ver que eles são iguais. Porque se você acrescentar um zero depois, você vai ficar com o mesmo valor. 0,40, 0,40. Letra C. 2,21 é menor do que 32,1. Correto, porque 3 é menor do que 32. Letra D. 0,14 é igual a 0,140. Verdadeiro, porque se você acrescentar um zero no primeiro depois do 4, você continua tendo o mesmo valor. Próximo exercício, número 19. Qual o maior e o menor número abaixo? O maior, eu vou olhar a parte inteira. É o 24,50. O número que vem antes da vírgula, 24. O menor, eu vou analisar entre os que têm zero. Todos têm zero, os três. Depois eu tenho 2, 0 e 2. Então, o zero é menor, logo 0,0245 é o menor número. Próximo exercício, número 2 na página 96. Número 2. Represente os números a seguir. Quando for décimo, você vai escrever um número depois da vírgula. Quando for centésimo, 2. Milésimo, 3. E assim por diante. Então, letra A. 43 décimos, 4,3. Letra B. 602 centésimos, 6,02. Letra C. 1022 centésimo de milésimo. Então, eu vou escrever o número 1022, mas eu vou acrescentar 2 zeros na vírgula, e entre esses 2 zeros eu vou colocar uma vírgula, porque eu preciso ter 5 números depois da vírgula, já que é centésimo de milésimo. Letra D.
20.610 milésimo. Eu vou escrever 20.610, coloco a vírgula entre o 7 e o 0, porque assim eu fico com 3 números depois da vírgula, já que nós estamos falando de milésimo. Letra E. 118.348 décimo de milésimo. Eu escrevo o número normalmente, coloco a vírgula entre o 8 e o 3, para que eu fique com 3 números depois da vírgula. Próxima questão, número 5. Indique o item que todos os números são iguais. Ou seja, eu vou olhar primeiro a parte inteira e depois a parte fracionária. Letra A. A parte inteira é igual, é 1. A parte fracionária, 100. 0,100 e 0,0100. Então, é falsa. Não são iguais. Letra B. Parte fracionária, 66, 0,66, 660. Também não é igual. Letra C. Parte fracionária, 90, 9 e 9.000. Aqui todos são iguais porque você vai ver que o que está faltando são zeros e você pode completar eles. Então, resposta certa, letra C. Próximo exercício, número 6. Coloque os números em ordem decrescente. Nós sempre vamos começar pela parte inteira menor e depois vamos analisar número a número. Então, nós vamos ficar com 0,231, 0,131, 0,231. Na letra B, 3,5, 3,492, 4.921. Eu vou olhar algarismo por algarismo e ver qual que é o maior. Letra C, 2,9, 2,006, 2,000, 561. Letra D, 1,7, 1,62 e 1,66.020. Observe que eu vou olhar número a número, um algarismo de cada vez. Letra E, 3,5, 3,40 e 3,081. Vamos agora começar a corrigir as nossas atividades 12. O primeiro exercício é na página 75, número 5. Observe as frações e suas respectivas representação decimal. Utilizando as igualdades acima, escolha a alternativa correta. Pessoal, eu tenho representação fracionária e representação decimal. Para saber se a fração, se o decimal está correto, basta você contar quantos zeros. À medida que tenha 3 zeros, precisa ter 3 casas decimais, ou seja, 3 números depois da vírgula. Então, no 1, eu tenho 1.000, tenho 3 zeros. E eu tenho 0,3003, então está correto. Na 2, o 100 é composto por 2 zeros. Eu tenho 6 e o 7 depois da vírgula, então também está correto. Na 3, eu tenho 10.000, são 4 zeros. E eu tenho 0, 1, 2 e 9. Tem 4 algarismos depois da vírgula, também está correto. Já na 4, eu só tenho 10, ou seja, 1 zero. Porém, na resposta, eu tenho 6 e 7, 2 algarismos. Então, a 4 é a única que está errada. Logo, a resposta certa, letra C. 1, 2 e 3 está correto. Próximo exercício, número 7. Qual é a fração que representa o número 3,79? Eu vou analisar o número sem a vírgula. Ele vai ser 379. Esse é o numerador. O denominador, como ele tem duas casas decimais, o 7 e o 9, então vai ficar 100, porque 100 tem 2 zeros. Próximo exercício, número 9.
Transforme em fração decimal os números. Se você está transformando um número que é decimal em fração, você vai olhar para ele sem vírgula, 0,03 é 3, esse vai ser o numerador. O denominador vai ser uma potência de 10, ou seja, vai ser 10, 100, 1000, e você vai contar quantos algarismos tem depois da vírgula e vai acrescentar de zero. Então, se tem o 0 e o 3, então é 100, porque 100 tem dois zeros. Letra B, eu vou olhar o número sem vírgula, vai ser 4.678, esse é o numerador. O denominador tem que ser composto por uma potência de 10 que tenha 3 zeros, ou seja, 1000. Letra C, eu vou olhar o número sem vírgula, vai ser 0, 1035, então não precisa do zero na frente, basta escrever 1235. O denominador vai ter que ser um número composto por 4 zeros, então é 10.000. Letra D, eu vou olhar o número sem a vírgula, todos esses zeros na frente não faz diferença, então vai ficar 1254 no numerador. Já depois da vírgula, tem 7 casas decimais, então você vai escrever 1 e acompanhar 7 zeros, 10 milhões. Letra E, eu tenho o número 3,001, então é 30.001. O denominador vai ter 4 zeros, porque depois da vírgula tem 4 algarismos, então é 10.000. Próximo exercício, número 10. Indique o número decimal que representa cada fração. Agora nós vamos fazer o caminho inverso. Eu tenho a fração e vou transformar em decimal. Se você quiser dividir o numerador pelo denominador, você pode. Dividir 31 por 1000, você vai encontrar a resposta. Mas aqui você só precisa analisar. Se nós temos 1000 no denominador, então tem 3 zeros. Você tem que escrever esse número, 31, de forma que depois dele tenha 3 zeros. Então vai ficar 0, aliás, tenha 3 algarismos. Então vai ficar 0,031. Quando tiver faltando, só basta acrescentar zeros. Letra B. 1050 sobre 10.000. Precisa ter 4 números depois da vírgula. Então, eu vou acrescentar um 0, vírgula, 1050. Letra C. 721 sobre 10. Precisa ter só um algarismo depois da vírgula. Então, 72,1. Aqui não precisou acrescentar zeros. Letra D. 4.251 sobre 100. Eu preciso de 2 números depois da vírgula. Então, a vírgula tem que ficar entre o 2 e o 5, para ficar 42,51. Letra E. 9 sobre 1 milhão. Tem 6 zeros. Então, eu vou acrescentar 5 zeros antes do 9 e mais um para colocar a vírgula. Então, você vai ficar com 0,0000009. Observe que depois da vírgula ficou 6 algarismos. Próximo exercício, número 20. Calcule, ou seja, você vai efetuar a soma e a subtração em cada uma. Quando você estiver somando ou subtraindo, você precisa colocar uma vírgula embaixo de outra vírgula. Então, vai ficar 4,20 sobre 2,06. Observe que o que tiver faltando, eu acrescento zero. Então, acima do 6 não tinha número, eu acrescentei zero. E eu somo normalmente. 0 mais 6, 6. 5 mais 2, 2. Vírgula embaixo de vírgula, até na resposta. 4 mais 2, 6. Letra B. 9,002 mais 1,042. 2 mais 2, 4. 0 mais 4, 4. 0 mais 0, 0. Vírgula embaixo de vírgula. 9 mais 1, 10. Letra C. 3,120 mais 1,432. Eu acrescentei um zero que não tinha, para a casa não ficar vazia. 0 mais 2, 2. 2 mais 3, 5. 1 mais 4, 5. Vírgula embaixo de vírgula. 1 mais 3, 4. Letra D. 1,724 menos 0,201. 4 menos 3. 4 menos 1, 3. 2 menos 0, 2. 7 menos 2, 5. Vírgula embaixo de vírgula. 1 menos 0, 1. Letra E.
1,20 menos 1,05. Eu preciso acrescentar um zero, principalmente quando é subtração. 0 menos 5 não tem como, pega emprestado. 10 menos 5 é 5. O 2 emprestou, então ele é 1. 1 menos 0, 1, vírgula embaixo de vírgula. 0 menos 1 menos 1, 0. Letra F. 12,096 menos 3,400. Acrescentei 2 zeros que não tinha. 6 menos 0, 6. 9 menos 0, 9. 0 não tem como subtrair, pega o emprestado do 2. 10 menos 4, 6. Vírgula embaixo de vírgula. O 2 emprestou, então agora ele é 1. Pegou o emprestado do outro 1, ficou 11. 11 menos 3, 8. 23,4.000 menos 15,0072. Eu precisei acrescentar os zeros para que ele ficasse com a resposta correta. 0 menos 2 não tem como, então eu pego emprestado, ele vai ficar 10 menos 2, 8. Como ele emprestou para o último zero, ele vai ficar 9. 9 menos 7, 2. Como ele também emprestou, 9 menos 0, 9. Como ele emprestou para os outros números que era 0, o 4 ficou 3. 3 menos 0 é 3, vírgula embaixo de vírgula. 3 não subtrai de 5, pega o emprestado do 2, fica 13. Menos 5, 8. E 1 menos 1 é 0. Nosso próximo exercício, número 27. Sabrina comprou 4 chocolates no valor de R$ 1,75 cada. Quanto Sabrina gastou? Bom, se ela comprou 4 chocolates, então eu vou somar 1,75 mais 1,75 mais 1,75 mais 1,75. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. 7 mais 7, 14, mais 7, 21, mais 7, 28, mais 2, 30. Vou escrever o zero e vou subir 1. A vírgula é uma embaixo da outra, inclusive na resposta. 3 mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6, mais 1, 7. Então, ela gastou R$ 7,00 no total. Próximo exercício, número 29. Dona Maria foi ao supermercado e comprou 1,5 kg de carne, ou seja, 1,5 kg. Se o quilo da carne estava custando R$ 7,80, quanto ficou a compra de Dona Maria? 1,5 kg, 1 quilo custou R$ 7,80. Meio quilo custou a metade do dinheiro, ou seja, metade de R$ 7,80. R$ 3,90. Se eu somei 1 quilo mais meio quilo, ela vai pagar R$ 11,70. Próximo exercício, número 42. Classifique os decimais abaixo de acordo com a sigla. DE para decimal exato, ou seja, aquele que tem fim. DPS para dízima periódica simples, aquele que a repetição começa depois da vírgula. E DPC para dízima periódica composta, quando depois da vírgula tem um número que não repete, depois começa a repetição. Letra A, 1,4, decimal exato, tem fim. Vocês vão ver que quando ele não for exato, ele vai ter vírgula, ele vai ter repetição depois da vírgula e ele vai ter reticência. Letra B, 2,222. É um decimal e a repetição é o 2. Então, ele é uma dízima periódica simples. Letra C, 32,5, decimal exato. Letra D, 0,87666. Observe que depois da vírgula, você tem o número 87 e depois você tem a repetição, que é 6. Então, ele é uma dízima periódica composta. Letra E, 2,13, decimal exato. Letra F, 0,7, decimal exato. Letra G, 0,25, decimal exato. Letra H, 3,173, 73, 73. Observe que depois da vírgula tem esse número 1 e ele não aparece mais. Então, ele é uma dízima periódica composta. Pessoal, nesse vídeo nós concluímos a correção até o 42.